que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Na oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero carinhosamente saudar os meus amados irmãos e ouvintes com a doce paz do Senhor Jesus e uma excelente e abençoada noite de quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Juntos, adentrando no quarto dia do nosso propósito, debaixo do tema O Deus que anula sentença. E nós estamos aqui porque nós acreditamos no Deus que tudo pode, que tudo faz, o Criador do céu e da terra. Eu costumo dizer, baseando-me na Bíblia Sagrada, que sem fé, que é a nossa ferramenta espiritual, nós não vamos ver
o operar do agir do Senhor nosso Deus. Então eu chamo você para uma responsabilidade na palavra, na oração e na comunhão. Eu quero saudar, particularmente falando individual, a irmã Zélia, a paz do Senhor, boa noite, irmã Zélia, juntamente com seu esposo, o Dinésio, seus filhos, o Denis e o Denilson, o Rodrigo, minha ovelha, Rodrigo, Miguel, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Roselir, e no fruto do relacionamento, seu filho Gustavo. Deus os abençoe. Boa noite. Irmã Maria Glória, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Eu quero também saudar já a vida do meu amigo, minha ovelha, irmão Cláudio Oliveira, com a doce paz do Senhor. Boa noite. Juntamente com a senhora, sua mãe, a irmã Sônia, que o Eterno fortaleça em nome do Senhor Jesus. Já na oportunidade, o Dinésio já está conosco também. Deus abençoe sua vida e toda a sua estrutura familiar. Meus amados irmãos, hoje nós vamos abordar um tema. Nós temos um tópico. O tópico do tema é o Deus que anula sentença. E dentro de cada tópico, nós temos algo aqui que nós vamos falar nesta noite. Irmão Arlan, Deus abençoe a sua vida, a senhora, sua esposa, a irmã Vivian e o seu filho, o Gabriel. Deus abençoe e boa noite. Hoje, trazendo a luz da palavra, nós vamos usar o personagem do profeta Jonas. É isso mesmo, Jonas. Aquele que desobedeceu ao Senhor. Então nós vamos aprender um pouco com este homem nesta noite. A minha esposa também está nos dando a honra da sua presença, a Ju Maia Souza. Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos lá, livro do profeta Jonas. Nós já vamos lá para o capítulo 3, porque o livro de Jonas só tem apenas 4 capítulos. No livro de Sofonias tem 3 capítulos. No livro de Jonas nós temos 4 capítulos. E nós vamos abordar aqui o capítulo de número 3, o versículo 1 ao versículo 10. Mas eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou só trabalhando com eles no decorrer da transmissão. São 21 horas, com mais 8 minutos. Eu quero abrir esta live nesta noite com grande pesar, sentimento, a minha parte, da parte da minha esposa, a nossa irmã em Cristo, a irmã Fátima Ribeiro. Vocês conhecem, porque vocês se interagem com ela. E quase 1 mês e meio, 2 meses, eu e a minha esposa estamos acompanhando ela, tanto de perto como de longe. No último final de semana, ela passou no hospital com seu esposo, pois ele foi diagnosticado com uma doença, e a doença se alastrou muito rápida. E acompanhando, e agora, por volta de 7 horas, ela entrou em contato comigo, dizendo que ele veio a óbito. O amado irmão Antônio, o Senhor Deus recolheu ele. Eu tive na residência deles no mês passado, juntamente com a minha esposa, oramos, ungimos, impetramos a bênção no lar, mas nós sabemos que a situação dele ali era só um milagre.
mas ele descansou aos seus 74 para 75 anos. Então, meus amados irmãos, eu começo esta live com pesar. Deixo aqui os meus sentimentos, juntamente com a minha esposa, a toda a família da irmã Fátima Ribeiro, aos seus filhos, tanto o Paulo e também o Diego, a sua noras e a sua neta. Que o Senhor Deus conforte toda a família em nome do Senhor Jesus. Pois eu estava falando com a minha esposa agora à noite, quando eu recebi a notícia, que uma das piores notícias que alguém pode receber é o falecimento de alguém. Sabemos que um dia nós iremos partir, mas a bem da verdade nunca estamos preparados. Amém? Então os irmãos, quando estiver orando, esteja orando, tá? Pela vida da irmã Fátima Ribeiro, pela vida do seu filho Paulo, seu filho Diego, tá? E toda a família. Por favor, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, pois aqui já estamos em oração, eu e a minha esposa. E se Deus permitir, amanhã cedo, eu estou viajando para a cidade deles para acompanhar de perto tanto o velório e o sepultamento. Então esteja em oração, pois é nesta hora que eles precisam, mais do que nunca, do nosso abraço, das nossas orações. Então nós vamos orar pela família agora, vamos orar. Querido Deus, é no nome do Senhor Jesus, na abertura da live, na noite desta quinta-feira, eu apresento juntamente com meus irmãos e as minhas irmãs a tua serva, a Fátima Ribeiro. Sim, meu Deus, junto com ela, os seus filhos, o Paulo e o Diego. Senhor, eles estão chorando a perca do pai. Senhor, foi um relacionamento entre a irmã Fátima e o irmão Antônio, de uma vida conjugal de 42 anos, meu Deus, de uma união estável. Oh, meu Deus e meu Pai, ela está sentindo, meu Deus, mas eu peço que o Senhor traga o conforto da graça, pois como ela mesmo falou comigo agora há pouco, meu Deus, que ele descansou, mas ela sente, pois ela tem um sentimento. Meu Deus, visita, meu pai, o Paulo, visita o Diego, visita toda a estrutura familiar, a sua única neta, meu Deus, visita ela também. Pois assim, meu Pai, toda a família da live, ó Deus, ora por ela neste momento. Ora pela sua família, ora pelos seus filhos, ora pela nora, ora, meu Deus querido, para que o Senhor conforte. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos, entregamos essa família na palma das tuas mãos, na certeza que o teu Espírito Santo está confortando a cada um deles, pois a sua palavra nos afirma, em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos digam comigo, amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao quarto elo do nosso propósito, com o tema, o Deus que anula sentença. Jonas capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, mas eu já quero pegar lá no verso de número 9, porque ainda vamos trabalhar em cima de cada versículo. Escuta, capítulo 3, versículo 9. Quem sabe se voltará para Deus e se arrependerás e se apartará do fruto da sua ira, de sorte que não pereçamos.
E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhe faria, e não o fez. Eu já quero começar falando algo muito sério para você e para mim. Dizendo que um arrependimento verdadeiro, aleluia, faz o Senhor Deus revogar o decreto. O arrependimento verdadeiro faz o Senhor Deus revogar, anular toda a sentença liberada. Deixa eu chamar a sua atenção. E você já vai escrever profeticamente o que eu vou pronunciar nesse exato momento. Escreve: o arrependimento cancela toda sentença. Escreve aí: o arrependimento cancela toda sentença. Então eu quero falar com vocês nesta noite que o caminho que eu e você devemos trilhar para alcançar a graça, para que a maldição seja quebrada, é o arrependimento. E você já vai declarando: o arrependimento cancela toda sentença. Pastor, como que o arrependimento ele tem poder para cancelar toda a sentença? Primeiro lugar, a palavra do Senhor nos afirma no Salmo de número 51, versículo 17, porque um sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito, a qual o Senhor Deus não o desprezarás. Quando ele fala contrito, ele fala arrependido. Irmãos, o que me chama a atenção dentro desse versículo é um coração aquebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Por quê? Porque o Senhor Deus sabe que nem todos o ser humano tem coragem de se arrepender. Porque o arrependimento, ele produz mudança. O arrependimento produz transformação. O arrependimento forja o caráter. Então o Senhor bate numa tecla. Por quê? Porque o Senhor dá uma ordem ao profeta. O Senhor Deus conhecia o profeta. O Senhor Deus confiou a ele uma responsabilidade, pois estava na mão do profeta a sentença de bênção ou maldição para uma nação, que era a cidade de Nínive. Uma cidade horrível, uma cidade pecaminosa, um povo difícil de lidar, porque cheirava aos olhos do Senhor, narina do Senhor, a podridão cheirava mal. Então, quando o Senhor Deus visita Jonas e fala para ele ir até a cidade de Nínive, ele não quis. E o que ele faz? Ele entra em um navio e vai em direção à cidade de Tarse. Mas só que no meio da trajetória do caminho, o Senhor Deus faz isso. Ou seja, o Senhor Deus ele manda uma grande tempestade e batia naquele barco ao ponto do barco se partir ao meio, ao ponto que os marinheiros estavam ali desesperados, ao ponto deles começar a pegar as suas bagagens, pegar as malas, pegar tudo que ele começar a jogar no mar, ver se o barco estava muito pesado, e isso não adiantaria, o mar enfurecia mais. Então eles disseram um para os outros: comece a clamar ao vosso Deus, Deus com D minúsculo,
e nada acontecia. Então eles lançaram sorte, dizendo: agora vamos ver quem vai clamar o outro Deus. E quando lançaram sorte, entrou a vez de Jonas. E eles começaram a indagar: quem é você, de onde você vem, de que cidade você é? E Jonas se declarou, dizendo: eu sou servo do Deus vivo, o Deus que fez o céu e a terra. E eu sei por que está acontecendo isso, é por minha causa. Então eles pegaram Jonas e lançaram no mar. E a Bíblia nos afirma que um grande peixe o engoliu. E a Bíblia nos afirma que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E a Bíblia nos afirma que era como um inferno, segundo a expressão de Jonas, por causa da desobediência. Mas o que me chama a atenção é que dentro do ventre daquele peixe, Jonas cai num arrependimento. Um arrependimento sincero, ao ponto de o Senhor Deus pegar ele através daquele peixe e o peixe jogar ele nas areias de Nínive. E ali ele levanta a voz, libera a palavra sobre a vida de Nínive, e o rei de Nínive se humilha e reconhece. Então, ou seja, o que eles fizeram? Eles jejuaram, oraram, se humilharam diante de Deus. É onde nós entramos com o versículo de número 9. Quem sabe se voltaram para Deus e se arrependeram e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras dele, como se converter dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe foi farei e não fez. Ou seja, dobra a sua atenção. Hoje eu quero falar ao seu coração. Não é apenas uma oração. Hoje à noite de cancelamento e decreto. Hoje é noite de cancelamento de decreto. Existem sentenças que pode ser espiritual, emocional ou familiar, como eu já disse. Mas eu trago uma palavra dentro do texto. Em Jonas capítulo 3, verso de número 4. Mas o Senhor Deus ainda é o mesmo Deus de Nínive, ou seja, o mesmo Deus que dá oportunidade para se arrepender. Irmãos, eu me lembro do texto de 1 Samuel, no capítulo 15, quando o Senhor Deus confia ao ministério lindo a um homem chamado Saul, a qual começou a governar Israel. Só que a Bíblia nos afirma, como eu falei na noite de ontem, repito hoje, não importa como você começa, porque quando você começa ninguém te conhece, ninguém sabe que você é, o importante é como você termina. E assim aconteceu na vida de Saul, um homem que tinha tudo para ser um grande rei de Israel. Só que ele começou muito bem, mas terminou mal, desobedecendo a Deus, saindo da vontade de Deus. E ali, quando ele cometeu um dos seus piores erros, foi quando Deus manda ele fazer e ele não faz. Deus manda ele obedecer e ele não obedece. Então ele vai e recebe. Escuta. Aí Deus não voltou atrás. Por que não, pastor? Eu vou te mostrar por que não. Então Saul recebe a sentença da boca do profeta Samuel, dizendo: hoje o reino Deus desfaz. Deus quebra aliança com você. Então Saul desesperadamente ficou. Então o que ele faz? Ele corre para um altar, ele pega ali um cordeiro e apresenta como sacrifício ao Senhor. E uma vez mais Deus rejeita o sacrifício de Saul, como ele rejeitou o sacrifício
o que me chama a atenção, que quando ele apresenta o sacrifício, Samuel chega e disse para ele, no capítulo 15, versículo 22 de 1 Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o Senhor tem mais prazer na obediência, o Senhor Deus tem mais prazer no arrependimento do que no sacrifício. Hoje eu posso colocar um sacrifício como um jejum, um sacrifício, um período longo de oração, mas o Senhor olha para o teu coração e pergunta, será que ele e ela chega ao ponto de um arrependimento para gerar uma mudança de transformação, para que eu volte atrás daquilo que eu falei para mudar a situação? Aleluia, aleluia, aleluia. A sentença era real. O prazo estava definido. O juízo era iminente para destruir aquela cidade. Irmãos, o que me chama a atenção é que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é o único que pode dizer eu faço e desfaço. E Ele deu uma ordem, vai lá, entrega a mensagem a Nínive porque vai ser destruída. E quando eles absorvem a mensagem, eles entenderam, vamos nos humilhar. Nós vamos nos arrepender. E se arrependeram. Ei, quem sabe você está debaixo de algum tipo de maldição. Ou alguém da sua família que mora dentro da sua própria casa, debaixo do seu teto, está debaixo de algum tipo de maldição. Vai depender de um arrependimento, do aquebrantamento, de uma humilhação diante de Deus, para que esta maldição seja neutralizada em nome do Senhor Jesus. Ou seja, quando eu e você nos arrependemos, aqui nos afirma que eles jejuaram, aleluia. Lá no versículo de número 5, olha só, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, ou seja, desde o rei aos teus servos. Ei, quando se trata de arrependimento, não importa a posição que você ocupa, não importa a posição que você está, é necessário você descer. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exaltará. Irmão, só Deus tem poder para neutralizar, anular essa sentença que foi liberada sobre a sua vida, que foi liberada sobre alguém da sua família. Então volte, cai de joelhos, se humilha, clama, busca, aleluia, que vai haver misericórdia. Lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter, o arrependimento, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Eu e você não somos nada se não for a graça de Deus. Quando nós nos humilhamos, algo muda sobre a nossa vida. Sabe o que me chama a atenção? Quando eu e você nos arrependemos, é o que diz em Amós capítulo 3, versículo de número 7 e 8. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma antes de revelar o seu segredo ao seu servo e os profetas. Ou seja, o Senhor Deus avisa antes de executar. Aleluia! Aleluia! Ele te dá a oportunidade. Arrependei-vos. Mateus capítulo de número 3. Quando João Batista
se levanta e vai pregar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. A mensagem hoje para quebra de maldição na sua vida e na minha vida é o arrependimento. É o arrependimento. Deus avisa antes de executar. Amós capítulo 3, versículo 7, versículo 8, nos afirma isso. Certamente o Senhor Deus não fará, ele avisa antes de executar. Pastor, mas Deus não falou nada comigo. Você está ouvindo a voz dele? Você parou para ouvir? Aleluia. Escuta, o Senhor Deus avisa? Sim. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 nos afirma: Deus não tem prazer em destruir. Não. O Senhor Deus não tem prazer de destruir. Me prova, pastor. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 18, a cidade de Sodoma e Gomorra, ainda que a cidade estava numa prostituição, numa idolatria, que ao ponto de que o pecado chegava diante do Senhor Deus de uma forma que Deus já não suportava mais. Então o Senhor Deus se levantou com tanta ira para decidir destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Quem entra na intercessão? Abraão. Ele intercede por Ló. Ele clama a Deus pela vida de Ló. E a Bíblia nos afirma que o Senhor Deus avisou antes, porque ele podia muito bem destruir Sodoma e Gomorra com Ló dentro, com a sua esposa, com as suas filhas dentro. Mas o Senhor Deus avisou. Então a Bíblia nos afirma que ele se coloca diante de Deus para interceder. E ele vai intercedendo, e o Senhor Deus disse, então diz: tá bom, eu não vou destruir agora, então tira os justos que lá estão. E o Senhor Deus tirou os justos. Então, meus santos de Deus, o Senhor está falando nesta noite, aleluia. Reconheça, Senhor, eu sei que tem algo sobre a minha vida. Meu Deus, para que isso venha a ser neutralizado, eu preciso me humilhar, eu preciso me consertar, eu preciso reconhecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje eu escrevi e até postei um cartaz e coloquei uma breve legenda dizendo: o arrependimento move o céu. E eu quero que você declare, tá? Escuta, você vai declarar se você está disposto e disposto daqui a pouquinho ir para o joelho comigo e se arrependendo, se aquebrantando diante do Senhor nosso Deus. Hoje quem está nos dando a graça também pela primeira vez, se não me falha a memória, é a Kelly Cristina. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Também já está conosco a irmã Rosalina, já está conosco o irmão Odílio e toda a sua estrutura familiar. Seja bem-vindos. Escuta, você vai escrever agora, nas entrelinhas aí no rodapé da live: minha família não será destruída. Escreva. Porque o que você está escrevendo, você está decretando para o inferno ouvir. Ainda que liberaram palavra de maldição, ainda que fizeram algum trabalho espiritual, mas você está declarando nesta noite: minha família não será destruída. Escreva. Escreva. Minha família não será destruída. Irmãos, nem por maldição, nem por inveja, nem por fofoca, nem por trabalhos espirituais. Irmãos, por falar família, quantas famílias estão sendo destruídas? Através de tragédias, através de mortes, através de traições. As pessoas estão se afastando de Deus. E quando elas se afastam de Deus, elas ficam doentes. Doente mentalmente falando, ao ponto de chegar numa cegueira espiritual, de trazer uma derrota, uma tragédia familiar.
Olha aí os telejornais, quantas famílias destruídas, quantos lares destruídos, repetindo maldição destruidora, casamentos destruídos, pessoas sendo ceifadas. Mas em nome de Jesus eu quero que você decreta essa palavra agora: minha família não será destruída. Oh, rabachanda calapronda raga recacho ramai nekyo yoto playa naga yono suipina. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, Nínive se arrependeu. Se for necessário você se arrepender para um milagre chegar dentro da tua casa, faça isso. Aleluia, aleluia. No livro de Jonas, capítulo 3, verso 5, Nínive creu, jejuou, se humilhou. Aqui o Senhor pode declarar, aleluia, quando o homem se humilha, o céu se movimenta. Quando há um aquebrantamento, quando há uma humilhação, o céu se move. Irmão, se a nossa nação brasileira entender que o nosso inimigo não é política, que o nosso inimigo não é o presidente da república, o nosso inimigo não é os deputados, o nosso inimigo não é ninguém humanamente falando, a nossa nação vai ser bem-aventurada. Por quê, pastor? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, a nossa luta não é contra o poder, a nossa luta é contra as trevas, é contra os principados. É isso que nós temos que entender. A luta que a família precisa entender é a luta espiritual. A igreja de Cristo tem que entender isso. Eu, como líder espiritual, eu não posso chegar nas redes sociais e amaldiçoar A, e amaldiçoar B, e amaldiçoar a nação. Eu não posso fazer isso, eu sou um líder espiritual. Eu tenho que entender que eu estou lutando com um inimigo invisível, que eu só vou vencer com jejum e oração e aquebrantamento diante de Deus. Eu me humilho, Deus faz. E você quer brigar, quer bater de frente? Ah, eu sou do lado A, eu sou do lado B. Não, querido. Você é um cristão. Você tem um foco, você tem um objetivo. Esqueciam que eu e você somos, em Mateus capítulo 7, somos a luz do mundo e sal da terra. Aleluia. O Senhor está falando a mim e a você, como falou aqui, ó, no 3:5 de Jonas. Aqui o Senhor pode declarar: quando o homem se humilha, o céu se movimenta. Foi o que eu citei e repito. Em 2 Crônicas 7:14. Quatro ações acontecem quando eu e você fazemos: humilhação, oração, convenção e resposta. Tudo dentro de 7:14, 2 Crônicas. Tem humilhação, oração, convenção e resposta. A sua luta, como diz em Efésios 6, no verso de número 10, 11, 12, a minha luta e a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. É eles que são nossos inimigos. E cabe eu e você na carne se humilhar, nos aquebrantar diante de um Deus que é o juiz perfeito.
Ele que vai advogar a sua causa e vai anular a sentença de morte que foi liberada sobre a sua vida pelo poder do sangue de Jesus. Ah, pastor, meu filho foi ameaçado de morte, o meu esposo foi ameaçado de morte. Irmão, a ameaça só fica porque há um Deus poderoso. No Salmo 91, no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao meu Deus, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Se você está debaixo da mão, não tem bala, não tem faca, não tem palavra, não tem trabalho espiritual, nada vai te atingir. Aí eu falo o que eu falei ontem, no 91, no verso 10, praga nenhuma chegará à vossa tenda. E ele continua dizendo no verso 11, que 1000 cairão ao seu lado, e 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Se você crer, se humilhar e tomar posse. Escuta, já no verso 10, Jonas 3:10, o Senhor Deus pode revogar decreto. Deus viu as obras e mudou o decreto. Deus sonda o seu coração. Citando novamente Salmo 51, 17, porque um sacrifício para Deus é um coração aquebrantado. Irmão, um sacrifício para Deus é alguém se arrepender dos seus erros. Sacrifício para Deus é alguém reconhecer as suas fraquezas e as suas falhas. Sacrifício para Deus é alguém entrar totalmente na dependência do Senhor Deus. Faltou alguma coisa? Não pede emprestado não, vai para o joelho, Senhor, faltou, sou eu o provedor. Se alguma coisa está travada, Senhor, está diante de ti, travou. Irmãos, a sua luta não é contra a carne ou contra o sangue. Deixa eu te falar uma verdade, não vou fazer apologia ao contrário, mas você há de concordar comigo. Hoje nós temos visto muitas mulheres sendo ceifadas, irmãos, ceifada com a medida protetiva na mão. É isso aí, medida protetiva na mão. Mas eu te digo, você que é serva do Senhor, você que é servo do Senhor, lançar uma palavra de maldição, de ameaça, corre para os braços do Senhor, adentra debaixo da potente mão do Senhor e fala: Senhor, me ameaçaram, Senhor, fizeram ameaça contra a minha vida, meu Deus, e a sua palavra me afirma em 1 Samuel, no capítulo de número 2, nos afirma que é o Senhor que dá a vida e é o Senhor que tira a vida. Então, Senhor, ninguém tem poder para tirar a minha vida no seu Senhor, pois o Senhor que me deu é o Senhor que vai tirar. Então, em nome de Jesus, entenda isso, porque você está fazendo uma oração pela palavra. Pela palavra. Ela vai fazer a parte dela, ou ele vai fazer a parte dele, vai lá, fez o BO, pegou a medida protetiva. Senhor, eu estou fazendo a minha parte na medida protetiva, mas o Senhor é a minha proteção, o Senhor é meu porto seguro, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Escuta, Jeremias 18, do 7 ao 8, diz assim: se houver mudança, Deus muda o que havia determinado. Ai, Jesus amado. Eu vou repetir. Se houver mudança, arrependimento, o Senhor Deus muda o que havia determinado. Eu falei, já provei para você, em Isaías 38, do 1 em diante, quando fala do rei Ezequias, foi sentenciado à morte, mas o Senhor deu para ele a oportunidade, dentro da sentença, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O que ele fez? Ele vira o rosto para a parede, porque não tinha condições de se levantar, e coloca diante do Senhor a situação. E o Senhor Deus, naquele exato momento que eles vira para a parede, o Senhor Deus visita o profeta e diz: volta, volta.
Volta que eu estou revogando. Eu estou anulando a sentença de morte. O Senhor Deus está te dando a senha. E a senha para a sua vida mudar é o arrependimento, é o aquebrantamento. Por quê, pastor? Sentença não resiste ao arrependimento verdadeiro. Olha aí. Sentença, seja ela que for, ela não resiste ao arrependimento verdadeiro. Se há o arrependimento, há uma sentença anulada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu adiantar por causa do horário. Aleluia. Escuta, eu vou trazer aqui para finalizar, para dar uma base a você. O confronto espiritual diante do mundo espiritual é sentença de divórcio, sentenças médicas, sentenças financeiras, palavras negativas lançadas sobre filhos. Eu já ouvi mãe liberar palavras negativas sobre a vida de filhos, sobre a vida de netos, avós, esposa, esposo, filhos. Você é um pai que não presta. Nem chama mais de senhora, não. Você é uma mãe que não presta. Eu não sei por que você me colocou no mundo. A senhora é imprestável. Ou, nem fala mais senhora, fala você é imprestável. São palavras de maldição. São palavras liberadas. Está na hora dessas palavras cair por terra. Está na hora dessas palavras ser neutralizadas. Em nome do Senhor Jesus. Talvez disseram que não tem mais jeito. Alguém já ouviu? Ou alguém já liberou essa palavra? Para você não tem mais jeito. Para o seu filho já não tem mais jeito. Ih, essa situação aí já não tem mais jeito. E aí decretar o fim. Mas eu venho a você nesta noite como ministro do Senhor Deus dizendo, mas o Senhor Deus ainda está no controle. O Senhor Deus ainda está no controle e a última palavra é dele. Não esqueça. O Senhor nos dá a oportunidade de se arrepender em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Eu vou convidar você a orar agora. Mas se você crer, você vai liberar a última palavra profética. Escreve aí agora. Escreve. O Senhor Deus está revogando decreto na minha vida. Escreve em nome de Jesus. O Senhor Deus está revogando decreto na minha vida. Você está declarando para o céu. Você está declarando para o inferno. Você está declarando para aquelas pessoas que se levantaram e lançaram uma palavra sobre a sua vida, mas você está declarando com as seguintes palavras: o Senhor Deus está revogando, aleluia, aleluia, decretos na minha vida. Isso, irmã Jéssica Santos, aleluia. Escreve mesmo, e eu profetizo, irmã Jéssica, que a senhora vai viver, aleluia, o que a senhora acabou de escrever em nome do Senhor Jesus. A irmã Zélia vai viver o que você acabou de escrever, o irmão Arla vai viver o que você acabou de escrever, vocês vão viver o que vocês acabou de escrever. Ao Senhor Deus está revogando o decreto na minha vida, seja lá o decreto que foi liberado, rabaragachou de raga, erebandou com de vaiação de ragasui. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento.
Vamos falar com o Pai. Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, bendito seja. Oh, Larachoramayanagassui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho diante da Tua graça, da Tua presença, nesta noite gloriosa e maravilhosa de oração, me colocar diante da Tua presença para lhe pedir o perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas e das minhas falhas. Meu Deus, eu te peço perdão para que a minha oração não venha a ser impedida, bloqueada e neutralizada no mundo espiritual. Senhor, unindo a minha fé, a fé da minha irmã, a fé do meu irmão, Senhor, meu Deus, peço que o Senhor perdoa eles da mesma forma, meu Deus, para que a oração que eles estão fazendo neste momento, meu Deus, com as duas mãos sobre a cabeça, meu Deus, não venha a ser impedida, não venha a ser neutralizada e nem bloqueada no mundo espiritual. Ah, Senhor, pois é com temor, Senhor, meu Deus, e também com fé, eu apresento, meu Deus querido, o quarto dia desse propósito de oração, debaixo do tema, o Deus que anula sentença. Oh, general de guerra, eu creio, Pai querido, pois Tu és Deus que governa sobre o céu e a terra. Tu és Deus que levanta, ó Deus, o que abate. É Tu, ó grande Deus, que estabelece, meu Pai, os decretos. Ah, Senhor, mas eu creio, meu Deus, que por intermédio da oração, ó Deus, mas o Senhor também é poderoso para revogar toda a sentença, meu Deus, que foi liberada sobre as nossas vidas, Pai, assim como aconteceu em Nínive, meu Pai querido, havia um decreto, meu Pai, estabelecido, meu Deus, havia um prazo determinado, havia uma sentença declarada, meu soberano, mas quando o povo se humilhou, como nós estamos nos humilhando agora de joelhos dobrados, com as duas mãos sobre a cabeça, Senhor, ó Deus, o Senhor mudou a história, Pai querido, oh meu Deus, e hoje, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, meu Deus, com humildade, Senhor, se existir algo em nós que precisa ser alinhado, meu Deus, revela agora, Senhor. Se existe algo que abre brecha espiritual, mostra agora, Senhor. Se existe erro, pecado, desobediência em nós, meu Pai querido, repreenda agora, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, limpa a nossa casa, limpa o nosso coração, limpa, meu Pai, o nosso interior. Ah, soberano, só o Senhor que pode fazer isso. Nós não queremos viver de aparência, nós não queremos viver, meu Deus, de verdade, meu Pai. Nós queremos, meu Pai querido, diante de Deus, Pai, o nosso Senhor, colocar as nossas vidas, meu Deus, em retidão e gratidão ao Senhor. Pai,
Se existir sentença espiritual sobre alguma de nós, meu Deus, que seja aniquilado agora. Se houver, meu Pai, alguma sentença, meu Pai querido, sobre a vida de alguma família, Senhor, meu Pai, representada aqui nesse exato momento, que seja, meu Pai querido, ó Pai, anulada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se existe, meu Pai, decreto de separação, se existe, meu Pai querido, palavras de enfermidade, se existe diagnóstico que trouxe medo, se existe ciclo de destruição que vem, meu Pai, repetindo, meu Deus, hoje nós declaramos pela tua misericórdia, meu Deus, que está neutralizado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, meu grande e eterno Deus. O Senhor é rico em misericórdia, o Senhor não tem prazer na destruição, o Senhor não se alegra, meu Deus, na queda, meu Pai, de ninguém. Por isso, meu Pai, visita agora a cada, meu Pai, casa conectada nesta oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita o esposo, visita a esposa, visita o filho, oh meu Deus, visita as filhas, meu Deus, visita, meu Pai, aquele jovem, meu Pai querido, que está distante do Senhor, visita, meu Pai, aquele coração ferido, oh Senhor, onde disser que não tem mais jeito, entra com provisão, meu Shariag, Anacho, Minikesh, Araganou, Mondé, oh meu soberano, onde, meu Pai, disseram que acabou, entra, meu Deus, com a restauração. Onde, meu Pai, declararam derrota, meu Deus, que Ele estabelece agora vitória. Pai, nós declaramos, Pai querido, que o arrependimento está subindo, meu Deus, como incenso, como cheiro suave, diante da Tua presença, assim como o Senhor viu as obras de Nínive, aleluia. Vê agora o nosso clamor, o clamor do teu povo, o clamor da tua igreja. Ó Deus, revoga os decretos, anula sentenças, cancela palavras ao contrário, quebra diagnósticos espirituais, desfaz aliança maligna, interrompe os círculos, meu Pai, de hereditários, meu Deus, de destruição. Meu Deus, em nome de Jesus te clamamos que toda sentença que não vem do Senhor perca a validade agora. Perca a validade agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Senhor e meu Pai, se houver palavras lançadas contra essa família, meu Deus, que caia por terra neste momento. Se houver decretos espirituais nas regiões celestiais, que seja desfeito agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se estabelecer, meu Pai, um novo tempo para essa família. Ó grande Deus, onde havia juízo, venha misericórdia. Onde havia tristeza, que venha alegria. Onde havia, meu Pai, divisões, que venha, meu Pai, reconciliação. Onde havia escassez, que venha a provisão. Nós declaramos, cremos, meu Deus, a última palavra não vem do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do juiz, a última palavra, Senhor, é tua. É tua, é tua, é tua. Aleluia. Oh meu Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus, pois a última palavra não é do inimigo, a última palavra vem do Senhor, e a tua palavra hoje é vida, restauração, recomeço. Pai, eu creio, em nome de Jesus, sopra agora sobre cada lar, Senhor, o Espírito Santo de arrependimento, sim, o Espírito do arrependimento que gera libertação, que o Espírito da humilhação, meu Pai, que gera, meu Pai, transformação, que o Espírito, meu Deus querido, aleluia, de oração, gera, meu Pai, intervenção sobrenatural. Nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a sentença está anulada, o decreto está revogado, um novo tempo começou, aleluia, e o que cada
casa representada aqui, meu Deus, possa dar testemunhos para a glória do teu santo nome. Senhor, eu creio, meu Deus, pelo poder da oração, meu Pai querido, o Senhor mudou, meu Pai, a história desta família, o Senhor mudou a história dessa pessoa. Meu Deus, receba esta oração, receba este clamor, receba esse propósito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pela tua misericórdia, vencemos, meu Pai querido, toda maldição, meu Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, vença todo o mal agora, meu Senhor, pois assim nós oramos, assim nós cremos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Pai, aqueles que oraram comigo, com as duas mãos sobre a cabeça, meu Deus, eles recebam a visita do teu Espírito Santo e seja liberto de toda a opressão, de todo o mal, pois está sendo anulada, meu Deus, toda sentença pelo poder do sangue de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quando eu estava orando, o Senhor Deus me mostrou uma pessoa do sexo feminino. E me fala a voz do Espírito Santo, que esta pessoa tem orado, mas você está tendo visões de vultos dentro da sua casa. Vultos dentro da sua casa. Você está lavando alguma coisa, ou você está no quarto, você vê vultos. Você olha assim, o vulto. Me fala a voz do Espírito Santo. É uma irmã. Me diz a voz do Espírito Santo, você está vendo vultos dentro da sua casa. E você vê, você fala, está repreendido. Está repreendido. Eu quero saber aonde está essa irmã, porque o Senhor Deus está quebrando, anulando sentença de maldição, de morte na sua família, na sua casa. Aonde você está, minha irmã? Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você está orando, você tem buscado, mas você está tendo visões, está vendo vultos dentro da sua casa. Passa muito rápido. O Senhor, nesta noite, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra. Porque você está lutando demais. E esses vultos não provêm de Deus, porque é algo espiritual para a sua vida. A última vez que eu te chamo. Ah, pastor, mas eu sou crente. Isso acontece. Se está tendo vultos é porque uma opressão maligna querendo se aproximar. Mas não consegue porque é apenas vultos. Mas o Senhor Deus quer neutralizar. Espírito do medo, vulto, a última vez. Senão eu já vou finalizar e orar em nome de Jesus. E agora nós vamos orar. Agradecendo ao Senhor. E não é uma, não é duas vezes, não. E depois não adianta me chamar, pastor, eu estou aqui no Facebook, eu estou aqui no WhatsApp, eu tenho vivido isso. Não. Eu quero ministrar agora sobre a sua vida, no nome de Jesus.
Mas, se não quiser, não tem problema. Tá? Se tiver com vergonha, com medo, não tem problema. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Meus irmãos, pega o seu copo com água, e neste momento nós vamos estar orando e consagrando esta água, já finalizando, porque nós já vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Amém? Se a pessoa quiser se manifestar, se manifesta. Se não quiser, nós vamos continuar em nome de Jesus. Pega o seu copo com água, por favor. Senhor, meu Deus, em nome do Cristo Jesus, eu consagro esta água que está na palma da minha mão e na mão do teu filho e da tua filha. Eu creio, meu Deus, que quando o teu filho ou a tua filha fazer o uso desta água, meu Deus, eu creio que algo vai acontecer, como o Senhor tem feito em minha vida, em minha saúde, eu creio que na vida de outros também vão se manifestar, pois oramos para a glória de Deus, em nome de Jesus, e eu consagro, amém, e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Meu pastor, há uns 2 meses atrás, isso estava acontecendo comigo. Acabou? Graças a Deus que acabou. Sobre o meu lar, pastor, não vejo vultos, mas uma opressão vem muito forte hoje. Que Deus te livre dessa opressão em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus guarde a vida da irmã Maria Glória, Deus guarde a vida da irmã Rosalina, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Nesse momento nós já vamos finalizar. E eu creio, irmão, eu creio que o Senhor Deus visitou os vossos lares nesta noite. Irmãos, como alguns irmãos já sabem, porque os mesmos já são fiéis, eu não posso deixar de comunicar a vocês, porque eu preciso da vossa ajuda. Então, se o Senhor Deus tocou no seu coração, e você que já é fiel, dizimista, ofertante e mantenedor, continua. Mas você que não é ainda, ou um dia já foi e parou de contribuir, volta a contribuir, porque eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua contribuição. Pastor, como é que eu faço a minha contribuição? Como é que eu envio meu dízimo? Como é que eu envio minha oferta? Como é que eu envio uma oferta do mantenedor? Eu tenho o número da Caixa Econômica Federal, nós temos o Pix, e da mesma forma nós temos a conta do Banco do Brasil. Então você pode estar entrando em contato comigo através das redes sociais, ou através do meu WhatsApp, ou através do WhatsApp que está na tela desta live, na descrição. E assim, meus amados irmãos, nós vamos estar continuando fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Amém? Então não deixe de nos ajudar em nome de Jesus. Vamos agora finalizar. O Dinésio vai estar aí nos auxiliando, tá? Vai colocar aí o número da Caixa Econômica, Banco do Brasil e também o Pix, onde você vai estar sendo usado pelo Senhor a estar nos ajudando em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, se você quiser receber a oração que foi feita nesta noite, ela foi gravada. Então, eu posso estar compartilhando com você, se você assim me pedir. Mas, geralmente, eu compartilho com algumas pessoas. Dobra a sua atenção, por favor, nós vamos finalizar, mais uma vez, agora fechando esta live, com meus sentimentos, tá? E a nota de pesar pelo falecimento do nosso amado irmão Antônio, o esposo da irmã Fátima Ribeiro, né? Que o Senhor Deus guarde, conforte todos os familiares. E se Deus assim permitir, amanhã eu estou viajando para esta cidade, né, para ali estar orando com a família, dar um abraço à família, porque eu e a minha esposa acompanhamos, né, a dor, a luta, a dificuldade, a doença, de próximo, né, todos os dias recebendo, né, os boletins médicos, a atualização. E infelizmente hoje, às 7 horas, ele veio a óbito.
E amanhã, se Deus permitir, estaremos aí com essa família, abraçando e orando. E amanhã, querendo Deus, às 21 horas, estaremos no 5º elo desse nosso propósito de oração. Então venha orar comigo, porque eu creio na vitória de Deus sobre a sua vida e a sua família. Amém? E curva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, isto. Como ministro do Senhor Deus, profetizo que a sua, meu Deus, quebra toda maldição, quebra todo o mal, Pai, dá o livramento. Que a sua sexta-feira venha ser uma sexta-feira de livramentos, de paz, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus e um forte abraço e uma excelente e abençoada noite. Glória a Deus.